Olá! O nosso tema de hoje é o calor, um dos agentes de risco físico mais prevalentes e, sem dúvida, mais significativos no contexto da biossegurança ocupacional. Entender a sua natureza, os efeitos sobre o organismo e, claro, os métodos de controle é algo fundamental para a proteção da saúde em inúmeras atividades profissionais. Para organizar nosso raciocínio, a discussão vai seguir 5 etapas bem lógicas. Vamos começar definindo o calor como um risco, depois vamos analisar seus efeitos fisiológicos, na sequência, abordaremos a metodologia de avaliação quantitativa, detalharemos as medidas de controle e, por fim, vamos examinar toda a estrutura legal que regulamenta a exposição. Vamos começar então pela seção 1. Antes de mais nada, é crucial a gente definir o que de fato constitui calor sob a ótica da higiene e da segurança do trabalho. Do ponto de vista técnico, calor é, por definição, energia em trânsito. Para os fins da segurança do trabalho, ele é classificado como um agente de risco físico no momento em que a exposição a ele ultrapassa a capacidade do corpo de dissipar essa energia, o que leva a uma condição que a gente conhece como sobrecarga térmica. E a abrangência desse risco é realmente vasta. Ele não fica restrito só a ambientes industriais pesados, como siderúrgicas ou fundições. O risco está presente em atividades muito comuns, como cozinhas industriais e padarias, e, claro, em todos os trabalhos realizados a céu aberto, que estão sujeitos à radiação solar direta. Avançando para a nossa segunda sessão, vamos analisar as consequências fisiológicas diretas da sobrecarga térmica. Ou seja, o que de fato acontece no organismo quando ele perde a capacidade de regular a própria temperatura de forma eficaz. Os efeitos dessa sobrecarga se manifestam em diferentes níveis de gravidade. Eles vão desde distúrbios cutâneos, como a miliária, que é causada pela obstrução dos ductos de suor, e câimbras musculares, associadas à perda de eletrólitos, até quadros clínicos bem mais severos, como a exaustão pelo calor, a síncope e a condição mais grave de todas, que é a intermação. E aqui é fundamental a gente destacar a gravidade da intermação. Isso não é um simples mal-estar, estamos falando de uma falha sistêmica do mecanismo de termorregulação do corpo. É uma emergência médica com altíssimo potencial de letalidade se não for tratada de forma imediata. Certo. Vamos então para a terceira parte, a avaliação. Existe um princípio básico na segurança do trabalho. Para controlar um risco, primeiro é preciso medi-lo. E é nesta sessão que vamos entender como a exposição ao calor é quantificada de forma objetiva. A questão central que se coloca é exatamente esta. Como é que a gente transforma uma sensação subjetiva de quente em um dado numérico que seja objetivo e legalmente válido para caracterizar o risco? Pois bem, a resposta está em uma sigla, IBUTG, o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Este é um método padrão ouro, reconhecido internacionalmente e exigido pela nossa legislação, especificamente pela norma regulamentadora número 15, a NR15. Ele consegue integrar múltiplas variáveis do ambiente em um único índice para avaliar o estresse térmico sobre o indivíduo. O equipamento que a gente usa para essa medição é um monitor de estresse térmico. Ele possui 3 sensores diferentes: o termômetro de globo, que mede o calor que vem da radiação, o termômetro de bulbo úmido natural, que leva em conta o efeito da evaporação, e o termômetro de bulbo seco, que mede a temperatura do ar. As medições desses 3 termômetros são então aplicadas em 2 fórmulas distintas. É importante observar que para ambientes com carga solar direta, a fórmula incorpora a temperatura de bulbo seco, a TBS, e os pesos de cada variável são diferentes para refletir com mais precisão qual é a sobrecarga térmica total no corpo. Ok, agora que a gente já sabe como avaliar o risco, vamos para a quarta sessão para discutir como controlá-lo. E a abordagem para isso segue um princípio fundamental da segurança do trabalho, que é a hierarquia das medidas de controle. E essa hierarquia é muito clara e a ordem de aplicação é mandatória. A prioridade máxima é sempre, sempre, a implementação de medidas de proteção coletiva. Se elas não forem suficientes, aí sim se aplicam medidas administrativas. O equipamento de proteção individual, o EPI, é sempre a última barreira de proteção. As medidas de proteção coletiva são aquelas que atuam na fonte do risco ou na trajetória entre a fonte e o trabalhador. Alguns exemplos incluem a instalação de sistemas de ventilação e exaustão, o uso de barreiras para bloquear a radiação térmica ou, na solução mais eficaz, o enclausuramento ou automação do processo para eliminar completamente a exposição humana. Já as medidas administrativas atuam na organização do trabalho para reduzir o tempo de exposição. Elas não eliminam a fonte de calor, mas controlam como,
quando e por quanto tempo a pessoa interage com o risco. Isso inclui pausas obrigatórias em locais climatizados, rodízio de pessoal, um período de adaptação gradual, chamado aclimatização, e, claro, treinamento constante. Agora, um ponto importantíssimo que precisa ficar muito claro. Para o agente calor, os EPIs têm uma função muito específica. Eles não neutralizam a sobrecarga térmica do corpo. Na verdade, às vezes eles podem até piorar a situação por dificultarem a evaporação do suor. A função real deles é proteger contra riscos associados, como queimaduras por contato ou respingos de materiais quentes. E, por consequência, os EPIs que são utilizados são direcionados para esses riscos associados. Por exemplo, vestimentas aluminizadas refletem o calor radiante. Luvas de materiais como aramida protegem contra o calor de contato. E óculos com lentes especiais filtram a radiação infravermelha protegendo os olhos. Bom, e com isso a gente chega na nossa última sessão. Vamos examinar o referencial normativo que fundamenta toda essa prática no Brasil, estabelecendo os limites e as obrigações legais. Aqui no Brasil, nosso trabalho se baseia em duas normas centrais. De um lado, o anexo 3 da NR15. É a norma legal que estabelece o que é o limite de tolerância. Do outro lado, temos a NODO 06, da Fundacentro. Essa é a norma técnica que detalha como realizar a medição do IBUTG corretamente. Mas o que significa exatamente limite de tolerância? Por definição, é a intensidade máxima de um agente que, quando relacionado ao tempo de exposição, não deve causar danos à saúde da maioria dos trabalhadores expostos ao longo de toda a sua vida profissional. E aqui está um ponto crucial. Não existe um único valor de temperatura que seja o limite. Esse limite de tolerância é dinâmico. Ele é determinado pela combinação de 3 fatores: o valor do IBUTG, que foi medido, a taxa metabólica da atividade, ou seja, se o esforço é leve, moderado ou pesado, e o regime de trabalho-descanso. A gente conclui, portanto, que a metodologia é cientificamente muito robusta e a legislação é bem detalhada. No entanto, o grande desafio está na aplicação prática. Como garantir a aplicação efetiva e precisa dessas normas em ambientes que são dinâmicos, onde a carga de trabalho varia e as condições climáticas mudam? Essas são as questões que continuam a mover a evolução da higiene ocupacional.